Lá entre a multidão vai dizer: Senhor, fui eu que te tocou, Senhor. E Jesus agora vai dizer para aquela mulher: tende bom ânimo, pois a tua fé vos salvou. Louvado seja Deus. Eu não sei como você chegou nessa casa de oração. Então você chegou como essa mulher. Aleluia. Simplesmente carregado pelo Espírito Santo de Deus. Então você já não tem mais forças nem medo para orar. Aleluia. Com essas poucas forças ainda você não negou o nome do Senhor. Aleluia, Louvado seja Deus. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Louvado seja Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia, Deus. A Bíblia vai nos mencionar, amados. Agora no Antigo Testamento, a Bíblia vai nos mencionar de um homem que viveu milagres em seu ministério, um homem que profetizou e Deus agora fecha os céus, amado. Um homem que agora desafiou 470 profetas no Monte Carmelo e Deus respondeu a sua oração com fogo. Esse mesmo profeta que chega à cidade de Sarepta e agora ora, e Deus agora multiplica o azeite da viúva de Sarepta. Este mesmo profeta que ora e Deus agora ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Este mesmo profeta, amado, está passando um dos seus momentos mais difíceis em seu ministério. Agora é o momento da perseguição. É o momento onde ele pensa que Deus o esqueceu e Deus abandonou e Deus levou ele para ser morto no deserto. Amado, no deserto Deus ainda cuida dos seus profetas. Aleluia. Porque quando Deus manda o profeta Elias ao rio Querite, ali era o único lugar que ainda havia água. E quando seca o rio Querite, Deus manda o profeta Elias, amado, para a cidade de Sarepta. Mas chegou o momento, amado, do profeta de Deus se apresentar, amados. Aleluia, Jesus. Eu não sei qual é a perseguição que você está vivendo em seu ministério. Aquele profeta, amado, ele chega diante do deserto, ele encontra um pé de zimbro, amados. A Bíblia vai nos mencionar em 1 Reis 19, versículo de número 4, a oração de Elias em seu ânimo, ele pede a morte para si. Louvado seja Deus. Mas ele esqueceu que Moisés havia escrevido nos Salmos 91, e o anjo do Senhor acampa diante daqueles que o temem e o busca. E você vai ver, amado, que mesmo em meio ao deserto, mesmo pensando em desistir, mesmo pensando em parar, o anjo do Senhor ainda esteve com o profeta no deserto, assim como ele está contigo neste deserto, no meio dessa provação. Louvado seja Deus. Quando o profeta pensava em parar, amado, o anjo do Senhor veio agora com um cântaro de água nas mãos e com um pão sobre as brasas. Oh, louvado seja Deus. Porque, amado, a água
refrigério para a alma. Glória a Deus. Glória a Deus. E porque o pão, amado, sustentação em meio ao deserto, Aleluia, Jesus. Deus está te refrigerando a sua alma e te Aleluia. sustentando em meio ao deserto. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos mencionar, amados, que ele comeu e bebeu daquele pão. Mas o que acontece, amados? Ele tornou-se a dormir novamente. E o anjo agora desperta de novamente o profeta, amados, e vai para dizer para Elias: Elias, é grande a sua caminhada. Aleluia, É Deus. grande o que Deus tem para contigo, amados. Quando eu vou falar de coisas grandes, de coisas sobrenaturais, quando não me lembrar de Jeremias, amado, Jeremias se encontrava em um dos piores cenários da Bíblia Sagrada. Jeremias se encontrava, amado, encarcerado. Jeremias ouve a voz do Senhor: clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aleluia. Deus quer anunciar, amado, coisas grandes e firmes que ainda tu não sabes. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas como viver milagres, amado, em tempo de crise? Como viver milagres, amados, quando um profeta quer parar, um profeta quer deixar o seu chamado, quando um profeta quer se esconder dentro de uma caverna? Aleluias. Chega momentos em nossa vida, amados, porque nós não somos super-heróis. Só Deus conhece as lutas que você passa no seu quarto. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Há pessoas que chegaram neste lugar com o seu coração machucado, com o seu coração ferido. Pessoas que pensam em até abandonar o seu chamado, o seu ministério, por causa das lutas, por causa das perseguições. Aleluia, Jesus. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Glórias a Deus. Mesmo que você se encontre nessa caverna, Deus ainda vai falar contigo. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor chegou ao profeta Elias no meio daquela caverna, amado. Oh, louvado seja Deus. E veio com uma brisa suave falando no coração do profeta de Deus. Oh, louvado seja Deus. Quando, amado, você vai ver agora no Novo Testamento um dos homens que andou com Jesus, um dos homens a qual viveu o sobrenatural de Deus. Este homem chamado Pedro. Pedro foi o único apóstolo que viveu o sobrenatural de andar sobre as águas. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Mas este mesmo Pedro, amado, você vai encontrar por 3 vezes Pedro negando a Jesus, dizendo que não conhecia a Jesus, para se cumprir o que Isaías estava agora profetizando. Em Isaías 53, você vai ver que agora o profeta chamado Isaías está profetizando. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se estendeu o braço do Senhor? Porque foi descendo em uma terra seca, sem parecer e sem formosura, e olhávamos para Ele e mirávamos a nossa face. Ele foi ferido
pelas vossas transgressões. Aleluia, Jesus. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória a Deus. E pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Aleluia, Jesus. O que Isaías está profetizando, amado, é algo para nós pensarmos que o próprio Deus entregou o seu Filho para ser moído numa cruz, para que hoje eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Aleluia, Jesus. Jesus carregou aquela cruz para nos tornarmos, amados, livres. Louvado, o apóstolo Paulo agora vai dizer que nós somos salvos pela graça. Aleluia. Louvado seja Deus. Graça é um favor que nós não merecíamos. Quando você vai ver, quando Deus vai revelar o seu amor, qual o versículo que você vai encontrar que Deus vai revelar o seu amor para com a humanidade? João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todos tivessem a vida eterna. Amado. Aleluia, Jesus. Mas você vai ver agora, amado, no livro de Apocalipse, dizendo que todos aqueles que não forem encontrados seu nome no livro da vida será lançado e jogado no lago de fogo. É uma mensagem pouco pregada sobre o inferno, amado. É, Mas Jesus foi o homem que mais pregou sobre o inferno. É tempo, amado, de nós acordarmos, despertar o dom que há em nós, amados. aleluia, Jesus. Começar a anunciar, amado, a vinda de Cristo, amados. Glórias a Deus. Mesmo que chame você de fanático, de religioso, amados, os profetas passaram perseguição por amor de Cristo. Jesus foi chamado, amado, de endemoniado. Você também não será livre de ser chamado de endemoniado, amado. É verdade, Deus. Porque quando Jesus expulsava um demônio de alguém, chegou o feio de pegar e falar que Jesus expulsava o demônio pelo nome de Deus Zebu. Mas Jesus, amado, Aleluia. ainda está operando milagres. Glórias a Deus. Ele ainda opera milagres, amados. Aleluia, Jesus. E como viver estes milagres, amados? Glórias a Deus. A Bíblia vai nos mencionar, amados, que Jesus entregou o poder para a sua igreja, colocar as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Aleluia, Jesus. Deus deu o poder para a sua igreja, Sim, meu amados. Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Por isso que é grande a perseguição contra a É igreja. verdade, Jesus. Desde o princípio, amado, do mundo já houve perseguição contra a igreja. Porque se você vai ver, amado, no princípio do mundo havia uma profecia que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Aleluia, Jesus. E essa semente, amado, feriria o seu calcanhar. Você vai ver, amado, que quando no livro de Gênesis 3, versículo de número 15, essa profecia vai se cumprir quando Jesus agora se entrega no Calvário, amado. Aleluia, Morrendo, se entregando por mim e por você. Naquela cruz ele vai dizer: está tudo consumado. Aleluia, Jesus. Quando Jesus vai dizer está tudo consumado, amado,
A dívida foi paga. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Que eu já está entregando a minha oportunidade. Que Deus vos abençoe a todos em Cristo Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra digna de toda aceitação, amados irmãos, né? Quem crê no milagre do Senhor Jesus nessa Aleluia. Glória a noite, a Deus. palavra de Deus nos fala que Deus nos deu o poder, irmão, deu poder para a igreja, para que viesse por as mãos do enfermo ser curado e a colocar a mão sobre aqueles que estão atormentados e eles serem libertos, né, de demônios, serem libertos de todo mal. Este poder Deus tem dado para a igreja. E como que a igreja vai usar esse poder? Dentro das quatro paredes ou lá fora? É lá fora, irmão. Lá fora nós vamos usar o poder que Deus nos deu para orarmos e Deus curar as pessoas, Deus libertar elas, para que elas venham estar conosco aqui também, glorificando o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida do missionário e que Deus continue usando ele, irmãos. Ele tem um canal na rádio, né? É rádio, né? Rádio Web. Aqui é? Que dia que é? Das 8 às 9 da noite. Das 8 às 9, na segunda-feira, das 8 às 9. Você vai lá no teu Facebook, lá segunda-feira não tem culto, não tem nada, vai lá, irmão José, missionário José, vai lá, se conecta lá, que é uma bênção de Deus, sempre tem uma palavra para o seu coração. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar sobre os nossos pés?